Bom, nós estamos aqui no saguão do Teatro Arthur Azevedo e eu vou conversar agora com o Roberto Cordovani, ator, diretor brasileiro. Muita gente acha que ele não é brasileiro, porque ele desenvolveu uma grande parte da carreira na Europa, mas ele é brasileiro, inclusive é daqui da Moca, né? Exatamente. Roberto. Comecei nesse teatro, há muitos anos atrás. Uau. Esse canal aqui é voltado para teatro, atores. Então a minha primeira pergunta é: o que é um ator? Eu acho que um ator, antes de tudo, ele é retrato do seu tempo, né? Ele é, digamos, um filtro, porque nada mais somos do que percepção, olhar, respiração, estarmos atentos aonde estamos inseridos, né? O que fazemos a favor da arte, o que fazemos contra a arte, porque muitos atores, sem querer, acabam retrocedendo em determinadas questões, né? Então, ser ator, para mim, é, antes de tudo, ser um olho clínico, né? Essa necessidade de falar, essa necessidade de alertar alguma coisa, e principalmente do comportamento humano, porque somos humanos, né? Então nada melhor do que termos essa estrutura, e é importante nos desestruturarmos para poder falar de estrutura. É quase como uma catarse. Eu acho que ser ator é estar em permanente catarse. Eu acompanho a sua carreira mais ou menos, acho que no começo da década de 80, com Amar Verbo Intransitivo, e uma coisa que eu percebo: você é um ator que tem um domínio do palco, das emoções, você mexe com as emoções da plateia e parece que traz elas assim na sua mão, do jeito que você quer. Então, por exemplo, eu lembro no Amar Verbo Intransitivo, na cena final, quando a personagem chora, ela fala: Carlos, um homem, e chora. Aí eu lembro no Greta Garbo, momentos que ela se fragilizava e chorava e nos levava junto. No Lola, ela lia um texto e chorava e a plateia ia junto. Nesses momentos, o Cordovani está consciente, é técnica aquilo? Você está por trás, assim, olhando, vendo a plateia se emocionar, mas você está frio e está conduzindo aquilo de uma forma técnica, mas senhor do seu trabalho? Ou o Cordovani se emociona junto com essas personagens nesses momentos? Não, eu me emociono mesmo. Eu nunca estou me observando, embora, por mais que eu esteja caracterizado, como foi o caso de Eva Peron, que foi, acho que, a maior caracterização que eu tive, porque eu começava jovem, ia até morrer de câncer com 33 quilos, uma coisa assim muito dramática. O ator sempre é ele mesmo, isso é inevitável, né? Quer dizer, nós não estamos falando de espiritismo, né? Nós estamos falando de atenção, de foco, de centro, de centralização. Mas no momento que começa um espetáculo, eu sou muito induzido pela palavra e pela respiração, né? Por isso eu acho necessário respirar cenicamente. Quando eu falo respirar, não é isso, mas é na pausa, é na respiração, porque aí você entra em sintonia com a plateia. Você sente, eu sinto que a plateia respira em uníssono, sabe? A gente tem aí alguma energia que troca, e eu sentia isso também fazendo televisão. A câmera, para mim, era simplesmente um ponto de apoio. Muitas vezes, na novela Novo Mundo, eu nem sabia onde estava a câmera. Eu sabia que tinha umas pessoas, mas principalmente quando eram cenas externas, né? Então eu digo isso porque mesmo na televisão eu pausava, eu pensava em cada pessoa que poderia estar me assistindo. É o que acontece aqui. Eu, quando estou no palco, eu me transformo no público. É paradoxal, mas eu sei da necessidade do público. Eu sei que o que uma pessoa vem ao assistir, o que ela vem buscar ao assistir um espetáculo dessa carga. Ou você que foi ver Amar Verbo Intransitivo, ou outras pessoas que iam ver um espetáculo político, como era o caso da Eva Peron.
Então eu acho que o ator, ele está sempre, pelo menos eu, como ator, eu estou sempre atento à plateia, mas eu me envolvo como personagem. Eu deixo entrar, eu deixo extravasar, eu me sinto assim muito prostituta. Eu acho que se eu fosse prostituta no sentido literal, eu acho que a cada cliente eu amaria, mesmo às vezes não me identificando. Por exemplo, em Dr. Jekyll, eu amo fazer o espetáculo pelo exercício, pelo malabarismo que é fazer tantas personagens, mas eu não me identifico, sabe? Eu não me identifico com a história, mas eu entendo que na história tem um ponto muito atual, que é a falta de autenticidade de cada um de nós, né? Então eu vou por aí, e isso me faz, de repente, me envolver. Então eu acho que também é importante que o ator interprete coisas que não tem nada a ver com ele, porque a gente sai da nossa zona de conforto. Eu acho que a partir daí cria-se novas perspectivas, tanto de interpretação como de percepção de cada um mesmo, sabe? Eu, com Jack, eu aprendo tanta coisa, eu sinto que eu estou mais objetivo, digamos assim. Interpretando Greta Garbo, que foi a peça que eu mais fiz de espetáculos. Eu fiz 17 anos, eu fiquei em cartaz e mais de 1.800 representações, levei um público de mais de 1 milhão de pessoas nos 9 países que andamos e nas 320 cidades que nos apresentamos. Ali, fazendo Greta Garbo, pode ser paradoxal, mas aprendi com aquela mulher a negociar a minha masculinidade. Acho que foi a mulher mais masculina, que teve essência de maior masculinidade, que eu absorvi, que eu muitas vezes me vejo meio como carne internamente, né? Então tudo isso para falar que às vezes uma personagem pode te ajudar, ou o contexto em que ela está inserida, como ajuda o público, né? Então é assim, resumindo a tua pergunta na resposta, eu tenho técnica, porque a técnica já está, né? Ela tá em mim, mas na hora que eu estou em cena, eu tenho novos timings, dependendo da plateia. Às vezes alguém tosse na plateia, eu vou falar uma palavra e eu espero a tossida desaparecer, para então eu poder jogar a palavra, né? E com isso a gente vai criando um certo mecanismo com a plateia. Então é curioso. Vocês, hoje, eram um corpo só, que eu identificava. Aquele corpo é de uma maneira, que está me recebendo de uma maneira. Não sei. Teve dias que o público ria muito por situações. Assim, um riso nervoso, tal, né? E eu também entrava na dele. Eu fiquei mais debochado, eu fui mais irônico, eu fui mais sarcástico. Eu coloquei uma frase no dia que o público riu, que está até agora, que por acaso está no livro, mas que quando eu estreiei eu não pus, que morrer é tão deselegante, porque quando eu mato o Dr. Anderson enforcado, o público riu. Então eu tive que, sabe, mostrar que eu estava em sintonia com o público. Aí eu fiz uma coisa cômica, falei algo e o público aí entendeu e pegou. Então esse jogo, eu acho que faz também com que nós, atores, não repitamos todas as noites a mesma coisa, na mesma sintonia, com as mesmas pausas. A pausa, ela está sempre aí. Se amanhã vocês assistirem novamente, vão ver as mesmas coisas, mas com tempos diferentes. Isso que faz com que a gente não veja só de cima, mas que a gente se mescle com a personagem. Eu acho que é fundamental. Roberto, como você está falando para atores, eu sempre insisto para eles da importância de ter referências, de estudar, de ler, de assistir bons filmes com grandes atores. Você, por exemplo, é uma referência na minha vida. Eu sei em alguns momentos, quando eu estou falando, essa respiração ou esse lado emocional passou por você de alguma forma. Eu sei quando alguma coisa, um tique, aquilo foi o Tony Robbins que me influenciou, aquilo foi a Davis, sabe? Eu queria saber quais são as referências que o Roberto Cordovani tem. Olha, eu tenho as maiores referências para mim, que quando eu Além da Garbo. quando eu vou escrever alguma coisa,
Eu sempre penso na década de 40, eu não sei porquê. O que me faz conectar a essa época, né? Eu acho que o nazismo é algo que sempre me dá um certo assim, estranhamento. Os filmes, aqueles filmes no ar de estúdios, o preto e branco, né? As minhas luzes sempre são assim um pouco... Então as minhas referências são, eu acho que primeiro, os grandes filmes em PB, preto e branco, né? Depois, tem uma atriz que eu gosto muito, que por acaso não é a Garbo, né? Mas a Garbo, eu usei a minha fisionomia, porque todo mundo falava que eu me transformava na Garbo, porque eu parecia muito a Greta Garbo. E recentemente eu fiz Olhares de Perfil para o cinema, que está em edição, que eu espero que seja lançado. Foi gravado antes de eu ir para a Globo, na Espanha, né? Um filme de época, tal, no qual eu represento a Greta Garbo. Tem uma atriz que eu estava falando, que é Bette Davis. Eu não imito Bette Davis, mas eu gosto dos tempos dela, eu gosto desse escárnio. Depois, como cantoras, a respiração da Edith Piaf é uma coisa que eu sei que eu tenho em mim, e da Elis Regina, que para mim é uma das maiores intérpretes brasileiras. Quando eu falo intérpretes, não é cantora, não é uma cantora, mas ela interpretava, ela ria, ela chorava, ela, sabe, ela era irônica, ela não só cantava, ela não tinha essa obrigação de ser politicamente correta ou afinada e tal, né? Então essas são minhas referências, e eu acho que o mais curioso é as não referências. Eu tenho 1 milhão de não referências, porque eu gosto de ver muita coisa que eu me distancio, sabe? E aí eu acho que eu não sou polifacético nesse sentido, uma pessoa, eu não sei o termo em português, essa pessoa que gosta de tudo, de samba, forró... Eclético? Eclético. Eu não me sinto eclético, mas eu gosto de me forçar a ver o que eu não quero fazer, o que eu não quero. Atores que me parecem extremamente over, né? No sentido de transbordar, que se dosassem poderiam ser mais, não sei, mais direto, principalmente no teatro, porque para vocês que fazem teatro, para quem está nos assistindo, temos que quebrar um pouco o mito de fazer teatro. Eu acho que o teatro é importante na disciplina, no foco, mas na maneira de falar, eu acho que a gente tem que continuar sendo humano fazendo teatro, né? Não precisa ter assim grandes eloquências, a não ser que seja um espetáculo propositadamente, ou seja, sabe, eu aprendi, principalmente na Europa, a me definir. Porque quando eu cheguei na Europa, eu fazia o teatro que eu fazia aqui, no Brasil, e a crítica começava a me ver como algo assim muito diferente. Uma pessoa, sei lá, uma coisa estranha, mas no bom sentido. E eu era normal. Aí era a questão. Os atores ingleses, os atores alemães, eles têm uma soberbia, mesmo que faz papel de pobre, entende? E eu acho que é isso que a gente tem que dar uma quebrada. Eu acho que a gente... Por isso eu não senti diferença em fazer televisão e fazer teatro. Eu perdi muitas vezes a voz fazendo Sebastião Guerino. Com 2 microfones, gritava a tal ponto de perder a voz. Principalmente quando a gente gravava muitas cenas externas, com figuração e tal, aquela coisa, né? E eu como vilão da história tinha que impor, enfim, no vocal, essa coisa toda, muitas vezes eu perdia a voz, fiquei afônico, o pessoal lá me dando uma série, fazendo inalação e tudo mais. Porque quando você vive, não importa que você está no teatro, no cinema, na televisão, aquilo sai de uma maneira, né? Mas é importante o ator saber dosar.